Neste vídeo exploramos o legado da primeira civilização, a Suméria. Mostraremos como os antigos sumérios moldaram o curso da história com inovações que ainda ressoam nos dias de hoje. Para melhorar a compreensão e fortalecer o processo de aprendizagem, convidamos você a ativar legendas nos vídeos. Não esqueça de curtir esse vídeo se você achou interessante, compartilhar com seus amigos, comentar suas opiniões sobre o tema e se inscrever gratuitamente no canal para mais conteúdos como esse. Obrigado pela sua participação. A civilização suméria, que floresceu na antiga Mesopotâmia, é amplamente considerada uma das primeiras civilizações organizadas da história. Situada entre os rios Tigre e Eufrates, na região que hoje corresponde ao sul do Iraque, a Suméria se destacou por suas inovações que moldaram o curso da humanidade. Desde a invenção da escrita até a criação das primeiras cidades-estado, os sumérios foram pioneiros em desenvolver instituições políticas, sociais e culturais que serviram de base para civilizações posteriores, como a babilônica, a assíria e até mesmo a nossa sociedade moderna. Para entender a Suméria, é crucial compreender o contexto geográfico no qual ela floresceu. A Mesopotâmia, conhecida como a Terra entre Rios, do grego antigo, meso significa meio e potamo significa rio, foi abençoada com duas grandes fontes de água, o Tigre e o Eufrates. Esses rios formavam o eixo vital da região, proporcionando recursos essenciais para a vida e a agricultura. Para as populações da Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates não eram apenas fontes de água, mas também de sustento econômico e social. Suas enchentes depositavam sedimentos férteis nas margens, criando condições ideais para a agricultura. Graças a isso, as primeiras comunidades agrícolas puderam se desenvolver na região, transformando-a em um centro populacional próspero. Entretanto, a relação entre os sumérios e seus rios era complexa. Embora as enchentes fossem essenciais para a agricultura, elas eram também imprevisíveis e, por vezes, devastadoras. As cidades, portanto, desenvolveram sistemas sofisticados de controle de água, como diques e canais de irrigação, para garantir a estabilidade da produção agrícola e proteger suas aldeias de inundações catastróficas. Esse controle das águas não só promoveu o desenvolvimento da agricultura, mas também incentivou a cooperação entre as comunidades, levando ao surgimento das primeiras formas de organização social e governança. A Suméria foi o lar de algumas das primeiras cidades-estado da história. Cidades como Uruk, Ur e Lagash emergiram como centros de poder político, religioso e econômico, e cada uma delas tinha sua própria administração e deidade patrona. Uma cidade-estado era, em essência, uma cidade que funcionava como um país independente, com seu próprio governo e sistema legal. Essas cidades competiam entre si por terras férteis e controle sobre recursos naturais, mas também eram profundamente interdependentes, compartilhando cultura, comércio e religião. Uruk, uma das mais antigas e importantes cidades sumérias, é frequentemente considerada a primeira verdadeira cidade da humanidade. Com uma população que, em seu auge, pode ter alcançado 50 mil habitantes, Uruk era um centro de inovação cultural e política. A cidade também é famosa por ter sido o lar do lendário rei Gilgamesh, cuja epopeia é uma das obras literárias mais antigas do mundo. Ur, por outro lado, é conhecida por seus zigurates, templos monumentais que serviam tanto como centros religiosos quanto como sedes administrativas. A cidade de Ur também desempenhou um papel importante no comércio internacional da época, conectando a Suméria a outras civilizações do Oriente Médio e além. Lagash, outra cidade-estado suméria, foi famosa por suas reformas administrativas e políticas sob o rei Urukagina, que tentou introduzir leis que protegessem os mais pobres e limitassem os abusos dos ricos e poderosos. Essas reformas são um dos primeiros exemplos de um líder tentando instituir justiça social, algo que ecoa em muitos sistemas jurídicos modernos. Uma das contribuições mais significativas dos sumérios para a humanidade foi a invenção da escrita. O sistema de escrita sumério, conhecido como cuneiforme, surgiu por volta de 3300 a.C. como uma ferramenta prática para registrar transações comerciais e contabilizar recursos. Inicialmente, os escribas usavam símbolos simples para representar mercadorias, como grãos ou gado, mas com o tempo, o sistema evoluiu, tornando-se capaz de expressar ideias abstratas e eventos históricos. A escrita cuneiforme era gravada em tabletes de argila úmida usando um instrumento em forma de cunha, o que deu origem ao nome cuneiforme. Esses tabletes eram então secos ao sol ou cozidos, criando registros permanentes que ainda hoje podem ser encontrados em sítios arqueológicos. Se pensarmos no impacto da invenção da escrita na Suméria, é possível compará-la ao surgimento da internet nos dias atuais.
Assim como a internet revolucionou a forma como nos comunicamos e armazenamos informações, a escrita cuneiforme teve um efeito profundo na capacidade dos sumérios de organizar suas sociedades. Ela permitiu a criação de contratos legais, registros históricos e, o mais importante, o desenvolvimento de literatura. Uma das obras mais conhecidas da literatura suméria é o Épico de Gilgamesh, que narra as aventuras de Gilgamesh, rei de Uruk, e sua busca pela imortalidade. Esta epopeia é frequentemente considerada a primeira grande obra literária da humanidade e, embora mitológica, oferece uma visão fascinante sobre as crenças e preocupações dos sumérios em relação à vida, à morte e ao destino humano. Na Suméria, a religião permeava todos os aspectos da vida cotidiana. Os sumérios acreditavam que o mundo era governado por uma vasta e complexa hierarquia de deuses e que esses deuses influenciavam diretamente o destino dos seres humanos. Cada cidade-estado tinha seu próprio deus ou deusa protetor e as pessoas acreditavam que a prosperidade de suas cidades dependia da manutenção de uma boa relação com essas divindades. Os sumérios construíram grandes templos conhecidos como zigurates, que eram tanto centros religiosos quanto símbolos do poder político. Esses imponentes edifícios em forma de pirâmide eram dedicados aos deuses e serviam como locais onde os sacerdotes realizavam rituais e oferendas para assegurar a proteção divina. O zigurate de Ur, por exemplo, é uma das estruturas mais icônicas da Mesopotâmia e um exemplo impressionante da arquitetura monumental suméria. A mitologia suméria inclui histórias sobre a criação do mundo, a luta entre o bem e o mal e as tentativas dos humanos de influenciar o destino. Por exemplo, uma das lendas sumérias fala sobre a deusa Inanna, a deusa do amor e da guerra, que desce ao submundo para enfrentar sua irmã, Ereshkigal, a deusa da morte. Este mito reflete a visão suméria de que a vida era um equilíbrio precário entre as forças da luz e das trevas, da vida e da morte. A religião suméria também tinha um impacto profundo nas estruturas sociais e políticas. Os sacerdotes desempenhavam um papel central na administração das cidades-estado, e os governantes frequentemente alegavam ter uma conexão especial com os deuses, o que legitimava seu poder. A economia suméria era fortemente baseada na agricultura, principalmente no cultivo de cevada, trigo e legumes. A proximidade com os rios Tigre e Eufrates permitia um sistema agrícola intensivo, com a construção de canais de irrigação que aumentavam a produtividade. Além da agricultura, o pastoreio de ovelhas e gado também era uma atividade essencial, proporcionando carne, leite e lã para a população. O comércio desempenhou um papel vital na economia suméria, conectando-a com outras civilizações. Os sumérios trocavam seus excedentes agrícolas por bens que não eram produzidos localmente, como metais preciosos, pedras semipreciosas e madeira, que vinham de regiões como o atual Irã, a Índia e o Golfo Pérsico. Eles utilizavam barcos para transportar mercadorias pelos rios e caravanas de burros para o comércio terrestre. O sistema econômico sumério também incluía uma forma primitiva de bancos, onde os templos e palácios atuavam como centros de armazenamento e distribuição de grãos e outros recursos. Esses templos administravam vastas propriedades agrícolas e eram responsáveis por organizar o trabalho e garantir a redistribuição de recursos para a população. A sociedade suméria era altamente hierarquizada, com uma estrutura que refletia tanto o poder político quanto o religioso. No topo da hierarquia estava o Lugal, palavra suméria que significa grande homem ou rei, que governava com autoridade absoluta sobre sua cidade-estado. O Lugal era visto como o representante dos deuses na terra, e sua legitimidade estava intimamente ligada ao apoio dos sacerdotes e à proteção divina. Além de comandar o exército e supervisionar a administração do Estado, o rei também tinha o papel de intercessor entre os deuses e o povo. Abaixo do rei, o clero exercia uma influência significativa, controlando os templos, que eram não apenas centros religiosos, mas também centros econômicos e administrativos. Os templos possuíam terras, controlavam a produção agrícola e empregavam grande parte da população. As atividades econômicas, como a distribuição de alimentos e a administração de recursos, muitas vezes estavam concentradas nas mãos dos sacerdotes, o que lhes conferia grande poder na sociedade suméria. A estrutura social suméria pode ser comparada à de muitas monarquias e teocracias modernas. Assim como em algumas nações atuais, onde a religião e o Estado estão profundamente interligados, na Suméria, a governança política e o sistema religioso estavam tão entrelaçados que era difícil separá-los. Os sacerdotes, além de controlarem os templos, desempenhavam funções administrativas e judiciais, enquanto os reis afirmavam que seu poder era derivado diretamente dos deuses, um conceito que encontramos em diversas civilizações posteriores, como no Egito faraônico ou na Europa medieval.
Abaixo do lugal e do clero, estava uma classe de escribas, mercadores, artesãos e camponeses. Os escribas, em particular, desempenhavam um papel crucial na administração das cidades-estado, registrando transações, leis e eventos históricos em escrita cuneiforme. Eles eram os guardiões do conhecimento e sua habilidade de ler e escrever era altamente valorizada. Na base da pirâmide social estavam os escravos. Estes geralmente eram prisioneiros de guerra ou indivíduos que haviam caído em dívida e vendido a si mesmos ou a membros de sua família para pagar o que deviam. Embora os escravos estivessem na parte inferior da sociedade, eles desempenhavam um papel importante na economia, trabalhando nas plantações, construções e até mesmo em tarefas domésticas. Os sumérios foram alguns dos primeiros urbanistas do mundo, e suas cidades eram planejadas de maneira complexa e funcional. As cidades sumérias eram cercadas por muralhas, com grandes portões que permitiam o controle do comércio e o acesso ao interior. Dentro das muralhas, as cidades eram organizadas em torno de um centro religioso e administrativo, geralmente dominado pelos zigurate. Os zigurates eram estruturas massivas, feitas de tijolos de barro, com uma base larga que se afunilava em direção ao topo. Essas construções impressionantes tinham vários andares e eram usadas como templos, onde os sacerdotes realizavam cerimônias religiosas e faziam oferendas aos deuses. O zigurate mais famoso da Suméria era o zigurate de Ur, que ainda hoje é um símbolo do poder arquitetônico e espiritual dessa civilização. Além dos zigurates, as cidades sumérias também contavam com palácios, mercados e áreas residenciais. Os palácios eram as residências dos governantes e centros de administração, muitas vezes adornados com belas esculturas e frescos. Os mercados eram centros movimentados de comércio, onde mercadores de todas as partes se encontravam para trocar bens como grãos, tecidos, metais e cerâmica. As áreas residenciais eram compostas por casas de tijolos de barro, que variavam em tamanho e complexidade de acordo com a posição social de seus ocupantes. As casas das classes mais altas tinham vários cômodos e eram decoradas com objetos de luxo, enquanto as das classes mais baixas eram modestas, consistindo em apenas 1 ou 2 cômodos. Essa organização das cidades sumérias reflete o nível de desenvolvimento e planejamento que eles alcançaram. Podemos pensar nas cidades sumérias como os protótipos das metrópoles modernas. Da mesma forma que hoje nossas cidades são planejadas para acomodar diferentes funções, comerciais, religiosas, administrativas e residenciais, os sumérios já aplicavam esses princípios em suas construções urbanas, antecipando práticas que continuam a ser desenvolvidas até os dias de hoje. Um dos legados mais duradouros da Suméria foi o desenvolvimento de códigos legais. O Código de Ur-Nammu, que foi elaborado por volta de 2100 a.C., durante o reinado de Ur-Nammu, rei de Ur, é um dos mais antigos códigos de leis conhecidos na história. Embora outros códigos, como o famoso Código de Hammurabi, que surgiu mais tarde na Mesopotâmia, tenham recebido mais atenção, o Código de Ur-Nammu é notável por ser um dos primeiros exemplos da tentativa humana de sistematizar a justiça. Esse código abordava uma ampla gama de questões legais, desde disputas comerciais até crimes violentos. Ele estabelecia penas para crimes como roubo, assassinato e agressão, e também regulamentava contratos de trabalho e casamento. O código revelava uma tentativa de garantir justiça e ordem dentro da sociedade suméria, garantindo que as pessoas pudessem viver sob um sistema que protegia seus direitos e estabelecia responsabilidades claras. A introdução desse sistema de leis pode ser comparada à criação de constituições e sistemas legais modernos. Assim como hoje vivemos sob o Estado de Direito, onde as leis regulam o comportamento social e garantem direitos e deveres, os sumérios estavam entre os primeiros a reconhecer a importância de estabelecer regras formais para manter a paz e a ordem dentro de suas cidades. Um exemplo interessante do Código de Ur-Nammu é a forma como ele aborda as punições. Ao contrário do que vemos em outros códigos legais da antiguidade, que muitas vezes prescrevem punições violentas e extremas, o Código de Ur-Nammu opta por penas monetárias para muitos delitos. Isso sugere uma tentativa de resolver disputas de forma mais civilizada e menos punitiva, refletindo uma sociedade que valorizava a estabilidade e a harmonia social. A Suméria foi uma civilização inovadora em muitos aspectos, especialmente no campo da ciência e da tecnologia. Os sumérios desenvolveram algumas das primeiras formas de matemática, astronomia e medicina, criando uma base de conhecimento que influenciaria as civilizações que vieram depois. Um dos exemplos mais significativos das contribuições sumérias à ciência foi o desenvolvimento de um sistema numérico sexagesimal, que é a base para a forma como medimos o tempo até hoje.
O conceito de 60 segundos em 1 minuto e 60 minutos em 1 hora remonta aos sumérios, que usavam esse sistema em suas observações astronômicas e para dividir o círculo em 360 graus. Os sumérios também estavam entre os primeiros a desenvolver uma compreensão básica da medicina. Embora suas práticas médicas ainda fossem misturadas com a religião e a magia, eles já identificavam diferentes tipos de doenças e ferimentos, e empregavam tratamentos como bandagens e ervas medicinais. Seus textos médicos descrevem diagnósticos e prescrições, revelando um avanço significativo para a época. No campo da astronomia, os sumérios faziam observações regulares dos corpos celestes e estabeleceram calendários baseados nos ciclos lunares. Essa capacidade de observar e registrar padrões no céu lhes permitiu prever eventos sazonais, como as cheias dos rios, o que era crucial para a agricultura. A arte suméria era profundamente ligada à religião, à política e ao cotidiano das pessoas. Esculturas, relevos e cerâmicas eram produzidos em grande escala, muitas vezes representando divindades, reis ou cenas da vida cotidiana. Uma das peças de arte mais famosas da Suméria é o estandarte de Ur, uma caixa decorada com cenas de guerra e paz, que oferece um vislumbre detalhado das hierarquias sociais e das atividades militares e festivas da época. Os sumérios também foram inovadores no campo da música. Instrumentos como a lira e o tambor eram comuns nas festividades religiosas e sociais, e a música desempenhava um papel importante nas cerimônias religiosas e nos banquetes palacianos. A música suméria era, de muitas maneiras, semelhante ao que vemos hoje em termos de seu papel social. Assim como utilizamos a música para expressar emoções, contar histórias e celebrar eventos importantes, os sumérios faziam o mesmo, utilizando-a como uma forma de conectar-se aos deuses e uns aos outros. A religião suméria era um aspecto central da vida, não apenas moldando as crenças pessoais, mas também influenciando a política, a cultura e as práticas diárias. Os sumérios eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses e deusas, cada um com papéis específicos e características distintas. Esses deuses eram vistos como controladores das forças da natureza e da vida humana, e era vital manter boas relações com eles por meio de rituais, sacrifícios e construções de templos. Os deuses sumérios eram representados com traços humanos, mas possuíam poderes sobrenaturais. Eles tinham emoções, se envolviam em conflitos e tinham personalidades complexas, o que os tornava mais acessíveis para os seres humanos. Os sumérios acreditavam que sua prosperidade e sobrevivência dependiam do favor divino, e, por isso, a adoração e a devoção aos deuses eram vistas como questões de grande importância. Um dos principais deuses era Enlil, o deus do ar e do vento, que era considerado o governante dos deuses e o protetor das cidades. Outro deus importante era Anu, o deus do céu, que era visto como o pai de todos os deuses. Inanna, deusa do amor, da fertilidade e da guerra, também era uma figura poderosa e popular na mitologia suméria. Suas histórias de paixão, conflito e poder refletem as complexidades da vida humana e as lutas constantes entre as forças da criação e da destruição. O aspecto ritual da religião suméria estava centrado nos templos, especialmente os zigurates. Nesses grandes edifícios, os sacerdotes realizavam sacrifícios de alimentos, animais e, em alguns casos, até seres humanos, para apaziguar os deuses e garantir boas colheitas e proteção contra desastres. Os festivais religiosos, que muitas vezes coincidiam com eventos astronômicos ou mudanças sazonais, eram momentos importantes de celebração, onde a comunidade se reunia para honrar os deuses com música, dança e oferendas. Essa forte presença da religião no cotidiano sumério se reflete em muitas culturas contemporâneas. Assim como em certas tradições religiosas modernas, onde eventos e cerimônias religiosas influenciam todos os aspectos da vida. Na Suméria, a religião era mais do que uma prática espiritual, era um elemento organizador da sociedade. A mitologia suméria é uma rica tapeçaria de histórias que explicam não só as origens do mundo e dos deuses, mas também os dilemas humanos e as forças naturais. Esses mitos forneciam uma narrativa coesa para as crenças religiosas, oferecendo explicações sobre fenômenos naturais e a origem da humanidade. Uma das histórias mais conhecidas da mitologia suméria é o épico de Gilgamesh, que narra as aventuras do lendário rei de Uruk. Gilgamesh, descrito como 2/3 divino e 1/3 humano, é inicialmente retratado como um líder arrogante, mas suas experiências ao longo da história o transformam em um personagem mais sábio e humilde. A busca de Gilgamesh pela imortalidade, após a morte de seu amigo Enkidu, é uma das grandes reflexões sumérias sobre a mortalidade humana e o desejo de transcender os limites da existência. Outro mito importante é o da descida de Inanna ao submundo.
Essa história retrata a jornada da deusa ao reino de sua irmã, Ereshkigal, a deusa do submundo. Durante essa jornada, Inanna é morta, mas depois ressuscitada, simbolizando o ciclo da vida, morte e renascimento. Esse mito foi essencial para os sumérios, que acreditavam que a vida estava em constante equilíbrio entre forças opostas, como luz e escuridão, vida e morte, prosperidade e desastre. Mitos como esse serviam para educar e transmitir lições morais. Assim como as fábulas e contos populares em diversas culturas ao longo da história, a mitologia suméria usava narrativas dramáticas para ensinar sobre as virtudes do equilíbrio, da humildade e da sabedoria. Essas lições eram não apenas contadas nas casas, mas também celebradas nos festivais religiosos, reforçando a importância dessas histórias na vida suméria. Embora a Suméria tenha sido uma civilização notável por suas inovações culturais e científicas, ela também foi marcada por frequentes conflitos internos e externos. As cidades-estados sumérias competiam constantemente por terras férteis e recursos hídricos, o que gerava tensões entre elas. Além disso, a Mesopotâmia como um todo era uma região de passagem para diversas outras civilizações, o que a tornava vulnerável a invasões externas. Um dos exemplos mais marcantes dessa instabilidade foi a rivalidade entre as cidades de Lagash e Yuma, que travaram uma série de conflitos conhecidos como as Guerras dos Canaviais. Essas batalhas foram motivadas por disputas territoriais sobre terras cultiváveis e direitos de irrigação, um recurso vital em uma região onde a agricultura dependia de um delicado equilíbrio de controle da água. Embora houvesse tentativas de mediação e acordos de paz, como o Tratado de Fronteira que foi assinado entre as duas cidades, essas tensões frequentemente resultavam em guerras abertas. Esses conflitos internos enfraqueceram as cidades-estados sumérias, tornando-as vulneráveis a invasões externas. No final do terceiro milênio a.C., os acádios, sob a liderança de Sargão da Acádia, conquistaram grande parte da Suméria, estabelecendo o primeiro império da região. Embora os acádios tenham adotado muitos aspectos da cultura suméria, a conquista marcou o fim da independência das cidades-estados sumérias. A constante luta por recursos e poder na Suméria é algo que ressoa em toda a história da humanidade. Assim como hoje vemos nações e estados competindo por controle de recursos estratégicos, como petróleo, água e terras férteis, as cidades sumérias também travavam suas batalhas por esses mesmos motivos. Essas guerras não só moldaram o mapa político da antiga Mesopotâmia, mas também influenciaram a forma como as sociedades posteriores estruturaram seus sistemas de defesa e diplomacia. Por volta de 2000 a.C., a civilização suméria começou a declinar, em parte devido à invasão dos amoritas, que fundaram a dinastia babilônica. Ao mesmo tempo, fatores ambientais, como o esgotamento dos solos devido à irrigação excessiva e à salinização das terras, também contribuíram para o colapso da agricultura, que era o pilar da economia suméria. Apesar desse declínio, a influência da Suméria continuou a ser sentida por muito tempo após o desaparecimento das suas cidades-estado. A cultura suméria, especialmente sua escrita, arquitetura, religião e leis, foi adotada e adaptada por civilizações posteriores, como os babilônios e assírios. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você acha da civilização suméria e como ela impacta sua visão do mundo moderno. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e ajude a divulgar esse conhecimento. Inscreva-se gratuitamente no canal para acompanhar os próximos vídeos desta série e outras explorações históricas incríveis. Continue assistindo. Clique em um dos vídeos recomendados para saber mais. Esses vídeos foram escolhidos especialmente para você. Clique e descubra.